que a minha confiança em Deus me faça perseverante em todos os meus projetos. Que esta frase inicial que escolhemos para você ajude-o a melhor se colocar como filho e filha de Deus diante dos obstáculos da sociedade. Hoje, quinta-feira, 26 de dezembro, é dia da lembrança. E nesta lembrança alegre, vamos escutar a palavra de Deus, hoje tirada do Evangelho de São Mateus, capítulo 10, os versículos 17 ao 22, que diz: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com as pessoas, porque eles vos entregarão a tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregares, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Frase forte e importante para a nossa reflexão no Evangelho de hoje. Que a minha forma de compreender fala sobretudo da perseverança, da capacidade de perseverarmos. No entanto, antes é preciso fazermos algumas pontuações para que cresçamos assim melhor no conhecimento da Palavra de Deus. Nós sabemos muito bem que os discípulos jamais foram iludidos quanto às consequências de sua opção pelo reino, do seguimento de Jesus. Nunca foram. Desde o início, Jesus foi claro, objetivo, direto, naquilo que eles estavam escolhendo e as exigências que lhes seriam feitas. Hoje nós temos cristãos tão lights, que querem ser cristãos sendo do mundo, sendo que a proposta do cristianismo é vivermos sem sermos do mundo. Vivermos do mundo, mas nos comportarmos diferentes, para que já façamos daqui um novo céu. Por isso, é importante que nós tenhamos esta consciência da exigência que é feito aos discípulos e, portanto, a cada um de nós. Embora se lhes assinasse a vida eterna a ser vivida na comunhão com o Pai, de forma alguma Jesus falou diferente para os discípulos e, portanto, também para nós. Ele nunca prometeu segurança e bem-estar. O Mestre foi suficientemente explícito ao alertá-los, os apóstolos daquela época, e, portanto, nos alertar hoje para o futuro de perseguição, de ódio, flagelos e comparecimento nos tribunais. O supremo testemunho do martírio poderia provir das mãos dos inimigos, mas vem das mãos dos próprios familiares. Por isso, o discipulado, você, eu, cada um de nós, deveremos aliar uma profunda fé a uma inquebrantável personalidade, de forma a podermos manter-se firmes nos momentos de provações. Precisamos, além de uma fé verdadeira, enraizada, fortalecida em Cristo, também, por causa dessa fé, sermos pessoas decididas. Jesus também não prometeu, voltamos a dizer mais uma vez, aos discípulos e a nós uma vida confortável, sem problemas, sem dificuldade. Pelo contrário, Jesus fez revelações importantes aos discípulos. Ele disse que seria dado aos discípulos o dom do Espírito, que nos momentos difíceis haveria de falar, de estar ao lado deles, e dando força e inspirando palavras, e até colocando palavras nos seus lábios, adequadas para se defenderem. No entanto, nunca deixou de dizer que haveria
perseguições, que todos vos odiarão, como disse no Evangelho. O Espírito estará ao lado, mas muitos dos que estão ao lado vão ser aqueles que vão lhes entregar, vai dizer Jesus. Nunca faltou ao longo da história da fé cristã quem se dispusesse a dar um testemunho consumado de sua adesão ao reino. Os mártires são verdadeiros exemplos de fé. Para os de ontem e os de hoje devem se voltar as nossas atenções, quando almejamos reencontrar a trilha do verdadeiro seguimento ao Senhor. Se queremos fazermos e trilharmos no verdadeiro seguimento, olhemos o exemplo daqueles que, se entregando e tendo feito marcha pela fé, nós temos convicção do que nos espera quando assumirmos de verdade o ser cristão. E para isso é preciso perseverança. Quantas pessoas já abandonaram a fé, já mudaram o jeito de pensar, ou até aqueles que enganam a si mesmo, imaginam ou mostram estar no segmento de fé, mas vivendo como um mundo, pensando totalmente diferente daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Por isso, mais uma vez, voltamos a dizer, é preciso perseverança para que você tenha fé, uma fé enraizada, incapaz de ser derrubada, abalada. E desta forma, você de fato compreenda as maravilhas do reino de Deus, que pelas perseguições e dificuldades nos fortalece a melhor servi-lo e amá-lo. Por isso, por você, por sua perseverança, pela perseverança daqueles que ajudam na nossa comunidade, em todos os ministérios, rezemos juntos. Dai-nos, Senhor, perseverança. A todos nós, pois todos precisamos cultivar, alimentar a perseverança em todas as situações, em todos os serviços, em todas as áreas de nossa vida, Senhor. Sem perseverança não há ânimo para a caminhada, para a idealização de projetos, a busca de um mundo melhor. Que nós, das crianças aos idosos, aprendamos diariamente a sermos perseverantes, a buscarmos incessantemente, a partir das coisas pequenas, as grandes coisas, a buscarmos a Ti, Senhor. E que, desta forma, nós vivamos iluminados pela Tua presença, fortalecidos pelo Teu corpo e perseverantes em Cristo, que deve ser também a nossa meta. Tudo isso nós vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã, que você perseverantemente evangelize no seu lar, no seu trabalho, à sua volta. Obrigado por nos escutar e peço que, como missionário, você partilhe este áudio com seus contatos e lembre-se de deixar um like. Muita paz e fé e mais um dia de caminhada sendo verdadeiro, amando e sendo perseverante.